Olá, olá, boa noite. Estamos entrando então ao vivo para mais uma live. E hoje, o assunto de hoje, nós vamos falar sobre segurança de máquinas, né? Quais são as proteções que nós podemos ter para evitar que acidentes como esse último que aconteceu num grande frigorífico aconteçam novamente, né? Quais são as proteções de máquinas, bloqueios, o que nós podemos fazer para evitar que vidas sejam perdidas, né? Nessas atividades assim com máquinas, né? Enfim, para falar sobre isso, não tem como pensar em proteção de máquinas sem pensar na Automa Safety. Então, para falar sobre isso, nós vamos conversar com o Vladimir, que é o diretor e fundador da Automa Safety, uma grande empresa aqui do Sul, né, mais precisamente na região de Alvorada, mas eles atuam aí no Brasil inteiro. Oi, Sara, boa noite, tudo bem? Então não tem como falar de proteção de máquinas sem pensar no Automa Safety, né? Eu sei por experiência própria, eu conheço já um pouco do trabalho deles. Eu já fiz até um curso com eles lá de auditor interno de NR12, que é sensacional, eu recomendo para que façam. Aí eu fiz já faz uns 4 anos, faz um tempinho, mas foi muito bom, maravilhoso, e eu aprendi bastante, tá? Com excelentes profissionais que tiveram lá no curso, que foram de 2 ou 3 dias, se eu não me engano. Oi, Normelândia, tudo bem? Gente, só para mim me situar aqui, entender um pouquinho quem é que tá aqui entrando com a gente. Vocês podem me falar aí, tem alguns que eu já sei, mas vocês comentem para mim da onde que vocês são. E para quem não sabe, eu sou aqui do Sul, né? A Automa Safety, né? O Vladimir, o pessoal sou aqui do Sul também, são meus vizinhos. Mas e vocês, de onde é que vocês são? Só pra gente saber. O Matheus, boa noite. A Sara, eu acho que é São Paulo, não, é Bahia, né, Sara? O Normelândia também, eu não tô me lembrando. Da onde é que vocês são? Só pra gente ver até onde que vai esse assunto, que é de extremamente importância, né? Como eu falei numa outra live, só no moedor de carne já teve outros óbitos em outras filiais, né? No caso desse frigorífico, né? Que tem diversos. Então não é uma coisa assim que foi uma fatalidade. Tiveram diversas fatalidades. Agora no fim do ano mesmo teve uma grande empresa aqui perto também na minha região que teve um óbito também, e era de uma pessoa até que eu conheci, ele era da manutenção, e foi um rolo de papel, se eu não me engano, que ele foi fazer uma preventiva e acabou ficou preso lá nessa máquina também. Então, o problema desses acidentes que acontecem com máquinas é que é isso, né? Muitos são fatais, e esse é que é o grande questão. Ah, o Normelândia. Ah, do Ceará. Formado faz 1 ano e meio. Uhum. Ah, a Sara era de São Paulo. Eu tava achando mesmo, só que eu tava em dúvida. E o pessoal aí que tá entrando, da onde que é? Eu vou fazer o convite aqui pro Vladimir entrar com a gente, tá? Quem não conhece, vai conhecer ele, tá? Que faz um trabalho excepcional em proteção de máquinas, né? A empresa dele, que tem todo um corpo técnico, né, para isso. Enquanto isso, vamos dizendo de onde é que vocês são aí pra gente saber, assim, aonde é que chega. O Lucas sempre tá aí. De onde que tu é, Lucas? De qual região? Oi, Vladimir, boa noite. Oi, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, e você? Tudo ótimo, tranquilo, perfeito. O pessoal aí que o Vladimir entrou agora, tô conseguindo ouvir ele? Só coloquem só ali no chat ali. Sim, não, mais ou menos. Estão conseguindo ouvir bem a gente? Vladimir, enquanto o pessoal tá respondendo ali,
porque sempre tem um delay, né? Interior de São Paulo. Ah, de São Paulo também. Queria te agradecer, primeiramente, a tua disponibilidade, né, num domingão, de poder estar falando com a gente do assunto que é de extrema importância, né? Que tantas vidas, né, às vezes são perdidas por uma falta de adequação de uma máquina, né? Eu acho que isso é uma das características que, infelizmente, o acidente com máquina tem, que muitos são fatais, né? E áudio, imagem, ok, Sara, obrigada. Então, é muito importante, eu acho, falar nesse assunto. E como eu estava falando aqui com o pessoal, eu não consigo pensar em proteção de máquinas sem pensar no Automa Safety. Está ok, Normelande, tá? Obrigada. Então, eu não consigo pensar em proteção de máquinas sem pensar no Automa Safety, né? Que é bem conhecida aqui no Sul, né? Essa empresa, né? Como eu comentei antes, eu fiz um curso também aí com vocês, com, nossa, excelentes profissionais, foi muito bom. Foi muito proveitoso conhecer até um pouco das máquinas, né, que tu disponibilizou lá pra gente, né, alguns modelos pra gente mexer, pra gente ver, né, pra conhecer bem, né, também. Então foi maravilhoso. Eu recomendo quem quiser fazer um curso de NR12, é um curso muito bom, assim, pra gente que é da área da segurança também, e entender ali os conceitos, né, de proteção, tá? Vladimir, eu queria que começasse um pouquinho assim para o pessoal aqui que não te conhece. Acredito que tem muita gente aqui que já te conhece, mas para quem não te conhece, comentar um pouquinho da tua história, né? De como começou esse projeto, né? Como a criação, né, do Automa Safety, né, e tudo. Então tá. Boa noite a todos. Meu nome é Vladimir Cusi. Sou diretor técnico da empresa Automa Safety. A Automa Safety tem 18 anos e eu tenho 30 anos de experiência em automação industrial. A minha formação é técnico em automação industrial. E eu trabalhei nas maiores empresas mundiais de produtos de segurança. A maior que eu posso citar aqui é a Pius. Então, a Pius ainda hoje é a maior empresa do mundo, produtora de equipamentos de segurança, ainda é uma das nossas fornecedoras, é uma empresa com filial aqui no Brasil também. E nesse trabalho na Pius, então, eu comecei a trabalhar com segurança de máquinas. Há 18 anos eu abri a Automa Safety, dentro da minha casa, numa estrutura pequena, num projeto pequeno, mas a gente foi crescendo muito, um trabalho muito sério. Era um trabalho que era eu sozinho, estudando lei, estudando norma, traduzindo norma, dentro de casa, e fazendo esse trabalho. Já naquela época eu fazia as análises de risco da Pius, aqui no Rio Grande do Sul. E aí a gente começa a trabalhar muito com isso. Logo em seguida surgiu a primeira interdição na Dana Álvares, em Gravataí, onde nós fomos chamados, levantamos essa interdição, foi um bamburi, né? Nessa interdição desse bamburi, depois, logo em seguida, a mesma força-tarefa foi para a Azaleia, aqui no Rio Grande do Sul também, interditaram as fábricas da Azaleia. E aí nós liberamos, então, a interdição da Dana Álvares, depois liberamos a interdição da Azaleia, e aí surge aquele comentário no mercado: pô, quem levanta as interdições aqui é o Vladimir, é o Automa Safety. E a gente começa, então, um trabalho muito grande junto a empresas interditadas, levantando interdições. Ainda é, até hoje, o nosso forte. Nós somos especialistas em levantar interdições. Então, nós temos uma equipe técnica muito grande. Hoje nós temos vários engenheiros, vários técnicos, uma frota com 36 veículos. Estamos instalados dentro do Distrito Industrial de Alvorada, numa área de 14 mil metros quadrados, e fazemos serviço hoje nas maiores empresas do Brasil. E já fizemos também alguns serviços no exterior, na própria GM, na Rolec, liberação de máquinas na Itália. E esse tem sido o nosso trabalho, especificamente NR12 e treinamentos voltados à segurança do trabalho, sendo mais específico NR12, NR33 e NR35, que são as que têm ligação direta com a indústria
e principalmente com o agronegócio, que tem sido o nosso grande negócio, o nosso grande meio de faturamento, e principalmente agora na época da pandemia, é o agronegócio. Então, também nós tivemos uma força-tarefa aqui no Rio Grande do Sul, que interditou uma indústria de arroz. Então, para quem não tem conhecimento, assim, uma indústria de arroz é um movimento muito grande de máquinas e pessoas, desde que o arroz é colhido lá na granja, até ele entrar na fábrica, fazer todo o processo de secagem, de transporte, descascar, beneficiar, ensacar e transportar, é um processo industrial muito grande. E essas indústrias foram interditadas. Então, houve uma força-tarefa no Rio Grande do Sul que interditou a primeira indústria e nós, em 23 dias, conseguimos levantar a interdição dessa fábrica. Logo Nossa, seguinte, muito rápido. Depois, na mesma sequência, essa mesma força-tarefa, formada por Ministério Público, pela Superintendência do Trabalho, sindicatos, interditaram outra fábrica de arroz. Também nós fomos chamados, levantamos a interdição da fábrica. Então, a gente tem trabalhado muito em cima disso. Hoje, mesmo com a pandemia, a gente não teve um dia sequer de fábrica parada. Nós não paramos de trabalhar um dia sequer com toda a nossa equipe, com equipes deslocando, trabalhando. Nós temos hoje serviços ainda no segmento do arroz, várias empresas do segmento do arroz, alguns serviços na área automotiva e na indústria automobilística, né? E alguma coisa na indústria alimentícia, numa fábrica de pão em São Paulo, que nós estamos fazendo toda a adequação de segurança dessa fábrica. Então, são projetos muito grandes, são projetos que demandam aí 1 mês, 2 meses, 6 meses. Essa fábrica de arroz já vai para 2 anos que nós estamos trabalhando, já estamos nas outras unidades dessa fábrica, e assim a gente tem trabalhado, né? Então, basicamente, isso é o nosso histórico. Agora, vamos lá, vamos falar da NR12, tá? Você comentou no início, e eu tinha já assistido em outras lives, em outros vídeos que tu gravou. A questão do acidente, de um acidente específico com uma máquina que traz o óbito de um trabalhador. A NR12, muitas pessoas interpretam como um programa em que tu tenha uma única máquina, um único dispositivo, digamos assim, tu tem um botão de emergência, a tua máquina está segura, e a gente sabe que isso não é verdade. Então, o NR12 é um programa de gestão. Então, ele precisa ser encarado e precisa ser feito como um programa de gestão. Então, o que nós vemos no mercado hoje são muito picaretas, usando bem o termo da palavra, são profissionais que saem das empresas, dos setores de manutenção ou de outros setores e já se julgam especialistas em NR12. Mas a NR12 é muito mais ampla que isso. Então, a NR12 ela tem uma reformulação em 2010, ela surge com uma nova escrita. Agora ela teve uma outra portaria que regulamentou outros aspectos e agora nós teremos em março a inclusão do PGR. O que é o PGR, a NR1? É o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então vem de encontro com o que a gente sempre pregou, tu que fez curso de auditor aqui com a gente, o que a gente sempre pregou nos nossos cursos, que a segurança de máquinas, a adequação de segurança de máquinas não é só colocar um botão de emergência ou colocar uma grade e entregar a máquina. Então, a NR12 ela é um conjunto que começa do inventário. Então, tu precisa saber quais são as máquinas que tu tem e o que tu tem nas tuas máquinas, né? Tu precisa saber primeiro quantas máquinas tu tem na planta, quantas máquinas tu tem na fábrica. Aí já começa o teu PGR. Dessas máquinas, então, tu parte para análise de risco ou apreciação de riscos. Nessa apreciação de risco, tu leva em conta a severidade, com a frequência, com a exposição do trabalhador e com a possibilidade de evitar o acidente. Mas também não é só isso, existe norma específica para isso. Então, nós temos uma norma NBR 12100 que trata da apreciação de riscos. Nós temos uma norma que foi traduzida de uma norma europeia, que é a 13849,
que nos dá valores científicos e numéricos para tu definir o grau de risco de uma máquina. Então, fazer a conceituação de segurança de uma máquina é muito mais amplo do que simplesmente, vou botar uma grade e um botão de emergência. Então, eu preciso avaliar o risco, entender os riscos. Então, como é que eu faço um programa de gestão de segurança em máquinas? Primeiro, eu tenho que saber quantas máquinas eu tenho, que é o PGE, que é o inventário. De posse desse inventário, eu faço, então, a apreciação de riscos. E eu defino quais são as máquinas mais críticas e quais as mais importantes para ser feito. Então, eu vou saber se eu tenho que fazer primeiro uma prensa ou primeiro o importante. É a gente entender que eu tenho um número baseado na 12.100 ou na 13849 que me diz o que eu preciso fazer primeiro. Então, eu fiz o inventário, eu fiz a apreciação de risco, agora eu tenho que criar um projeto conceito. O que é um projeto conceito? É um projeto que me defina como que ficará essa máquina com a NR12 instalado. E ao fazer esse projeto, eu estou usando uma norma para isso, que é a NBR 13849-1, que é a norma de concepção de segurança. Então, eu uso essa norma, eu crio esse conceito de segurança e submeto à aprovação da equipe de segurança, do técnico de segurança, do engenheiro de segurança, do cara da CIPA, do operador da máquina, de todos os envolvidos com aquela máquina. Feito isso, olha, vai mudar o processo, vai ser feito de outra maneira, mas o único ponto importante para nós é a segurança, é acidente zero. Então, fez o projeto conceito, esse projeto ele é aprovado, a máquina vai para a adequação. Faz a adequação, o que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer a entrega técnica. Então, a primeira coisa é eu entregar a máquina para os operadores e para esses mesmos que estavam naquela reunião inicial de aceitação do projeto e dizer, a máquina ficou assim. Treina os operadores, treina a equipe técnica, entrega a máquina. Sendo entregue a máquina, eu tenho que treinar também a minha equipe de manutenção. A pior coisa que tem numa segurança é tu ter a falsa ideia da segurança, é tu ter os dispositivos instalados e por qualquer motivo falta uma cortina de luz ou queima uma cortina de luz, o técnico da manutenção vai lá, a primeira coisa que ele faz é jampear a máquina, ou seja, ele tirou a segurança e não avisou mais ninguém. Então, o que faltou aí? Faltou procedimento de segurança, faltou uma estrutura que tem que estar dentro do PGR, que define, então, como que eu faço as manutenções. E está escrito na própria NR12 que a manutenção tem que ter registro, que o profissional tem que ser legalmente habilitado e qualificado. Então, eu tenho que fazer a manutenção, eu tenho que treinar as pessoas, eu tenho que fazer a entrega técnica e aí eu tenho que criar os procedimentos. E aí nós chegamos aonde aconteceu o acidente. Por que acontece o acidente se a máquina era segura? Se a máquina tinha grade, tinha botão de emergência, tinha tudo. Porque os procedimentos não foram seguidos. Nós temos um procedimento chamado LOTO, que é Lockout, Tagout. Lockout é bloqueio, tag é identificação, onde eu tenho que bloquear os agentes de segurança e, ao mesmo tempo, identificar quem está trabalhando lá dentro. Um simples cadeado de R$80 salvaria a vida dessa pessoa que morreu nessa máquina. Por quê? Porque ninguém poderia partir a máquina estando ele lá dentro da área de proteção. Então, procedimento é fundamental. Cultura de segurança é fundamental. Então, a NR12 ela é muito mais ampla do que simplesmente botar grade, botão de emergência. Mas tem um relé de segurança. Ok, mas e qual o gerenciamento, qual a gestão que tu tem em cima dessa NR12? Né? Então, assim, de um modo geral, é isso que nós precisamos fazer e que as empresas precisam fazer. Muito em cima do que fala num vídeo que está no teu Instagram. A contratação de profissionais, de especialistas para fazer isso. Não que o técnico da empresa não possa fazer ou não saiba fazer. Nós damos cursos aqui, no mínimo 4 cursos por ano. E vem pessoas do Brasil inteiro fazer o curso com a gente. Essas pessoas sabem o que fazer.
Mas qual a dificuldade do próprio profissional da empresa fazer? Primeiro, a questão da acreditação, da credibilidade. Às vezes não é acreditado, às vezes não é entendido pelos seus colegas, não é nem ouvido pelos seus colegas. Segundo, não dá nem tempo de fazer a coisa correta como tem que ser. Então, o ideal é que essa empresa contrate um profissional de fora, porque precisa ter uma RT assinada. Precisa que um profissional legalmente habilitado assine uma RT dizendo que a máquina está segura ou que a apreciação de risco está correta. Então, como que um funcionário da empresa, sendo funcionário, mesmo ele sendo engenheiro, ele faz uma apreciação de risco, o patrão chama ele e diz para ele, cara, eu não gostei dessa tua apreciação de risco, muda porque está contra a empresa. Cara, o cara com medo de perder o emprego, precisando, ele vai mudar. E outro, ele vai mexer no RT, e se amanhã depois ele foi demitido dessa empresa, aquela anotação de responsabilidade técnica dele fica valendo pro resto da vida. Porque lá no dia tal, ele registrou junto ao CREA um documento dizendo eu, engenheiro fulano de tal, com o CREA número tal, assino e atesto via laudo número tal que essa máquina está adequada. Mas ele não está mais na empresa, como que ele faz para garantir que isso vai continuar assim? Então, esses são os pontos que a gente deve pontuar numa adequação de máquinas feita dentro de uma empresa. Então, eu quero que tu me crie alguns contrapontos, me faça algumas perguntas para que a gente possa, então, interagir aí contigo e com o pessoal que está participando. Sim. O pessoal que quer fazer alguma pergunta aí para o Vladimir. Nossa, tá dando eco aqui. Deu aí também? Eu não consegui Vou ouvir. baixar meu volume para ver, não sei se foi só aqui. Agora melhorou, era o meu volume, eu está muito alto. O pessoal que está assistindo, quiser fazer pergunta para o Vladimir, pode usar aqui a caixinha de perguntas, que eu vou acompanhando, vou controlando aqui e passo para ele, tá, gente? Então, fiquem aí à vontade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Do teu ponto de vista, assim, da tua opinião, pela tua experiência, qual é a maior dificuldade que tu vê em fazer uma adequação de máquinas? Hoje a grande dificuldade é custo, né? No mercado de hoje, nos dias de hoje que a gente está trabalhando, com toda essa recessão, com pandemia, eu diria que hoje só faz adequação de máquina quem tiver interditado e precisa da máquina para produzir, senão acaba não fazendo. Pode ter certeza disso. Então, hoje, o grande impeditivo é custo, né? E o segundo, talvez, grande impeditivo é que ainda existe algumas informações, algumas pessoas que dizem mas se eu botar NR12 na minha máquina, eu vou parar de produzir. Isso não é verdade. A gente sabe que com bastante treinamento e com projetos eficientes, as máquinas continuam atendendo, perde um pouquinho de produção nos primeiros 2 meses, mas depois as pessoas acostumam com o serviço, acostumam com o trabalho e volta à produção normal como era antes. Então, tudo que eu acredito hoje que seja única e exclusivamente falta de vontade e grana, né? Uhum. Estão falando que teu áudio está baixo, Vladimir. E agora? Deixa eu ver como é que Eu eu tô aumento. ouvindo bem, né? Não sei. Não sei, ver se melhorou aí. Pra mim tá bom. Como melhorou aí no Hermelândia? E o que seria, vamos explicar um pouquinho pro pessoal, o que seria o conceito o princípio da falha segura? Pode explicar para nós? A própria norma 13849, ou a 12.100, mas a 1349 fala que se a categoria de segurança for indicada como categoria 4, eu preciso que meus equipamentos sejam instalados em redundância. Ou seja, eu tenho que ter 2 atuadores, eu preciso ter
Eu acho que. É, gente, é que acho que caiu a internet aqui. Eu vou colocar ele de novo. Ele já me mandou aqui o convite para entrar. Eu acho que eu tinha caído, eu tinha que autorizar de É, novo. deu probleminha técnico. Ah, então tá bom. Coisas do ao vivo. Vamos lá. Tu tinha me perguntado sobre A falha segura. a questão da falha segura, né? É isso, né? Isso. Tá. Na verdade, a gente entende assim, ó, que o equipamento de segurança ele não deve ter falha, não pode ter falha. Por isso, sempre ele é instalado em categoria 4, todo o equipamento é ligado com ligações redundantes. Então, eu tenho duas válvulas, dois sensores, a cortina de luz tem dois canais, os relés têm dois canais, são duas contactoras, e eu tenho ainda toda uma lógica que a gente chama que eu preciso ter o feedback, né? Eu preciso ter retorno de sinais para o CLP dizendo que se eu mandei parar, parou. Então, a questão da falha segura é garantir que, mesmo que quebre o equipamento, que rompa a válvula, que desligue, ela desligue ou pare sempre com a máquina aberta e bloqueie instantaneamente todo e qualquer movimento. Né? Uhum. Já para não acontecer de ela continuar em movimento, né? Isso é a garantia de que a gente precisa, então, sempre trabalhar com equipamentos redundantes, porque o mecanismo pode quebrar, mas a segurança não pode parar nunca. Sim. Uhum. E explica para nós um pouquinho quais são os dispositivos de segurança no caso das máquinas? Bom, começa assim, ó, que a primeira coisa que eu tenho que ter dentro da apreciação de risco, né, eu vou definir primeiro são as grades, as proteções mecânicas, né? Então, a primeira coisa que eu defino é o fechamento mecânico, para evitar que as pessoas coloquem os dedos e as mãos nas áreas de corte. Mas, mesmo eu tendo uma grade, uma proteção, eu tenho que ter uma porta de manutenção. Como é que eu sei se essa porta foi aberta? Se abrir a porta, tem que desligar a máquina. Então, o Uhum. equipamento mais utilizado, chave de segurança. Então, o que é? É um atuador mecânico que trabalha com um pino na parte móvel, na porta, que quando ele abre, desliga. Basicamente, o que nós temos na máquina de lavar roupa e o que nós temos no forno de micro-ondas. Qual a diferença? Que a máquina de lavar roupa e o forno de micro-ondas são categoria 1. Ou seja, eles não são duplos, não são redundantes, não têm um relé de segurança. E quando nós falamos de máquina, nós precisamos ter, então, uma categoria 4. Então, o que é? É um elemento, é uma válvula de segurança, é uma chave de segurança que toda vez que eu abrir a porta, desliga. Um outro elemento, uma cortina de luz. O que é uma cortina de luz? É um equipamento emissor-receptor muito parecido com a que tem no elevador, só que a do elevador é categoria 2. Nas máquinas, nós usamos categoria 4. Qual a diferença? A categoria 4 ela tem dois conjuntos redundantes. Então, trabalha sempre os dois juntos. Depois, nós podemos citar um relé de segurança, que é o equipamento que controla tudo isso, que é um equipamento duplo,
que garante que a alimentação e o retorno e o sinal de bloqueio está duplo, redundante e monitorada. Todo o circuito de segurança ele precisa ter automonitoração. A cada 18 milissegundos, o próprio equipamento faz uma varredura no circuito para ver se tudo está ligado, se tudo está funcionando. Então, eu tenho relé de segurança, depois eu tenho válvulas de segurança, que são equipamentos duplos, que garante que eu mandei parar, parou, e por aí vai, né? Então, são um conjunto de equipamentos que me garantem que, mesmo que a pessoa queira burlar a máquina, a interação de segurança tem que garantir que a máquina seja segura. É um dos princípios da NR12, né? É os principais, né? Uhum. E na tua opinião, Vladimir, o que você acha por que ocorre tantos acidentes fatais assim em máquinas? O que leva a isso a acontecer? Claro que tem a questão comportamental, né? Mas Eu que é um diria assunto que eu que quero abordar também numa live, né? A questão do comportamento também. O que leva uma pessoa a descumprir um procedimento, né, de segurança e arriscar a própria vida? Mas assim, na tua opinião, assim, o que tu acha? na minha opinião, o primeiro fator é a cultura. Não existe a cultura de segurança. Nós aqui trabalhamos com segurança há 18 anos, treinamos nosso pessoal, treinamos todo mundo. E aí, de vez em quando, a gente tem que ir na fábrica para puxar a orelha de um para dizer, cara, essa máscara não é adequada, essa luva não é correta, olha, tu está mexendo com chapa e não está usando o avental de raspa. Então, a primeira coisa é a cultura de segurança. A segunda coisa é o uso correto dos equipamentos e que toda empresa tenha procedimento de segurança. Mas aqui, veja bem, Andressa, eu estou falando de empresas que já têm a NR2. Sim, Mas a maioria dos acidentes fatais são empresas que não fizeram não o tem. dever de casa. Entendeu? Então, é uma lei muito antiga, uma norma muito antiga. Ela foi reescrita em 2010, ela foi reeditada agora na portaria 197. Ela é uma norma superativa, ela é uma norma que tem valor, mas mata pessoas, amputa dedos e mãos num número muito grande. No setor agrícola, por exemplo, você vê correias de máquinas agrícolas sem nenhuma proteção. Por quê? Porque falta estrutura de segurança. Então é aquilo, a máquina Caramba, vem nova da fábrica, eu fiz alguns treinamentos aí na Bahia e no Mato Grosso com grandes empresas de extração de madeira, em que o fabricante da máquina estava junto no treinamento. Quando eu comecei a falar como que deveria ser uma entrega técnica e como que essa empresa, que é uma multinacional grandiosa, deveria entregar as máquinas para aqueles usuários daquela tão grande empresa também, o cara levantou e saiu da reunião porque ele disse que eu estava atrapalhando o serviço dele. Mas eu não posso ter uma máquina que torar uma pessoa no meio, não ter treinamento. sim. Né? Mas a norma prevê que tenha treinamento. Aí o operador vai lá, a primeira coisa que ele faz, ele tira as capas de proteção. O mecânico vai lá, tira as capas de proteção e não coloca mais. Tá atrapalhando o serviço. Está atrapalhando o serviço. Um outro grande problema, por que as grades de máquinas são amarelas? Não é mais regulamentar, eu não preciso que elas sejam amarelas. Ela pode ser inox na indústria alimentícia, pode ser cinza, azul, da cor da máquina, mas a gente faz questão de usar as proteções em amarelo, porque se o técnico de segurança está passando pela fábrica, ele encontra uma grade amarela no chão, tenha certeza que algum ponto da Claro. máquina está desprotegido. Volta e vai procurar. Sim, fica Então, muito mais fácil identificar. eu diria para ti que o grande problema do acidente de trabalho é falta de procedimento, falta de treinamento e falta de cultura do acidente de trabalho. Simplesmente isso. Então, a partir do momento que as empresas se preocuparem com a questão que o custo do acidente é infinitamente maior do que a adequação das máquinas e deixem de pensar somente no lucro, esquecendo a segurança, com certeza esse número vai diminuir.
Mas também precisamos que nas máquinas adequadas, os técnicos de segurança, os gerentes de segurança criem procedimentos punitivos e que, cara, pegou um cara entrando numa máquina sem o cadeado de bloqueio, esse cara tem que ser Uhum. demitido sumariamente da empresa, né? Não, e acontece. Mas também a empresa tem que dotar esse cara de cadeado de bloqueio. Tu trabalhou na Uhum. GM, tu sabe, na GM ninguém entra na portaria se não tiver com o cadeado de segurança na cinta. Por quê? É um Uhum. procedimento de segurança. Na Klabin, assim também. Na Klabin, qualquer terceiro que for trabalhar lá, o primeiro treinamento que faz é o treinamento de lockout, de Uhum. ajuste de bloqueio. Porque a gente tem, eu tenho certeza disso, eu trabalho só com isso há 20 anos. 80% dos acidentes poderiam ser evitados se o trabalhador de manutenção tivesse colocado o cadeado de bloqueio na fonte de energia. É. 80%. Então, isso é uma certeza, é uma afirmação de quem trabalha especificamente com isso há 20 anos. Eu acredito muito nisso também, eu até venho falando muito sobre isso, porque é o que eu vejo também. E realmente, o Loto, por exemplo, é um treinamento que eu sempre faço quando o pessoal da manutenção está entrando ali em seguida da integração. A pessoa não vai para a fábrica sem ter o treinamento de Loto, mesmo que ela já tenha vindo de outras empresas, já tenha feito esse treinamento de outras empresas. Ali na fábrica ela não entra sem o treinamento cadeado mesmo e a tag, né, o cartão de identificação. Pois Tu é, comentou ali. mas o teu prestador de serviço, quando tu for contratar ele, tu tem que dizer para ele, cara, é obrigatório que Sim, os teus colaboradores tenham equipamentos com CA em dia, cinto de segurança com 2 sim, talabartes, escadas adequadas e cadeados e etiquetas de identificação. São equipamentos não, básicos, exatamente. né? Então, assim, o que a gente pensa? Que o custo do acidente é infinitamente maior do que a prevenção. E o Com acidente certeza. só acontece quando a prevenção falha. Isso Uhum. é um jargão, é um logo que a gente usou por muito tempo. O acidente só acontece quando a Quando é prevenção falha. Então, verdade. não existe outro jeito de prevenir o acidente se não houver cultura, muito treinamento, e eu diria que até nem tanto investimento. Porque qual é o maior investimento que é a vida? Né? Exatamente. Isso Então, realmente é bem importante. Até vou deixar a dica aqui para quem está começando, assim, esses itens que o Vladimir falou, normalmente eu já costumo que quando todos os contratos de trabalho que nós temos com terceiro, a segurança tem que avaliar. E eu costumo já colocar no escopo do trabalho essas questões, os documentos que precisa, os treinamentos que precisa, tudo isso, e depois a gente reforça na integração de segurança. Realmente, isso é um ponto bem importante, esse que tu comentaste. Quando tava falando ali daquele treinamento que tu deu, e aí tinha o fabricante lá da máquina agrícola, eu me lembrei até do que eu ouvi num treinamento que eu fiz aí, de uma das instrutoras, agora eu não lembro o nome dela, Luísa mas ela Tânia, deve ser que ela é advogada e engenheira, não é? advogada, engenheira, professora e Isso, auditora do trabalho aposentada. isso. Eu lembro do currículo dela, eu não estava me lembrando do nome. Maravilhoso a aula dela. Isso, ela comentou que quando ela era auditora, uma vez ela auditou umas máquinas agrícolas na feira de venda. As máquinas. Daí justamente ela estava comentando isso, que a própria NR12 ela não permite, tu não pode vender uma máquina sem estar adequada, né? Então, não, aquela falsa ilusão de, eu tô comprando uma máquina nova, não, ela tá adequada e só por isso tu não pedir nenhum documento, nem nada e comprovar que realmente é, não dá. Porque, que nem nesse caso, ela mesmo interditou as máquinas, né, ali na feira ali, enquanto o pessoal ali tava ali para vender. Aquilo me chamou tanta atenção que eu lembro até hoje, já faz uns 4 anos já, acho que eu fiz esse curso. Hoje a lei é muito cara, é proibida a venda, a exposição, o transporte de máquinas que não estejam adequadas. O Uhum. descarte de uma máquina hoje tem que ser certificado, tem que ser escrito, por exemplo, uma empresa que tem 10 guilhotinas, 10 dobradeiras, e ela vai desativar essas dobradeiras. Ela não pode tirar essas dobradeiras da produção dela e colocar no leilão e vender para terceiros.
Uhum. sob pena dela ter que pagar o espólio de um acidente que essa máquina venha ocasionar. Não é o que a gente vê. Se tu entrar em site de leilão de venda de máquina usada, os caras estão vendendo qualquer coisa. Se tu hoje pegar, pedir um orçamento para um fabricante de máquina e tu pedir para ele, eu quero um orçamento com segurança e um sem segurança, o cara vai te vender. Uhum. Errado, é um crime. Ele está cometendo um crime. Existe no Código Penal brasileiro um artigo, se não me engano, o artigo 131, se não me engano, que diz que, mesmo sem ocorrer o acidente, tá? Mesmo sem ocorrer o acidente, se a máquina oferece riscos à vida e à integridade de outras pessoas, qualquer cidadão pode pedir a interdição dessa máquina ou dessa indústria, em apenas por ela oferecer risco à vida de terceiros. Então, a NR12 é muito ampla. Os sindicatos podem fazer uso disso. Os trabalhadores podem fazer uso disso. Então, o correto seria que os empresários e as grandes empresas hoje tenham esse cuidado, porque hoje um acidente com óbito, se a empresa tem ações, se ela participa do mercado de ações, da Bolsa de Valores, ela tem que informar que houve isso ou que houve uma interdição em sua fábrica. E o prejuízo financeiro disso é muito grande. Uma fábrica interditada hoje é um prejuízo muito grande. Nossa! Um acidente com óbito numa cidade que tenha uma fábrica pequena move e movimenta a cidade inteira. Entende? Então, a imagem da empresa, os valores agregados à vida são muito Com maiores certeza. do que aquele investimento, né? Apesar que estamos falando de Brasil, né? Nós temos o acidente de Brumadinho que até agora ninguém foi penalizado. É. Então, é lamentável. Nós temos ainda uma quantidade muito grande de trabalhos escravos em infinitos lugares, aí, principalmente no norte e nordeste do Brasil. Mas eu diria assim, o Rio Grande do Sul, principalmente, é o estado com o maior índice de fiscalização e interdição de máquinas do Brasil. Então, eu considero isso um ponto favorável Sim. pela vida e pela qualidade de vida dos trabalhadores. Sim, tu sabe que isso foi uma coisa que já comentaram comigo quando eu tenho uma reunião semanal com os técnicos de segurança das plantas assim, dos outros estados, né? E eles comentaram já, nossa, eu nunca vi como a planta aí do sul tem tanta fiscalização. Que eles não estão acostumados assim, com tanta fiscalização. Eu disse, isso é normal. Aqui eles estão sempre fiscalizando, vem, pede uma série de documentos. Se tiver que interditar uma máquina, eles interditam. Aqui é sempre, mas eu não tinha esse dado aí que tu passou. Então, realmente, a impressão que a gente tinha é verdade. É verdade. Então, eu diria assim, a gente trabalha muito forte em cima disso. O nosso trabalho hoje é no Brasil inteiro. Eu diria que eu tenho mais trabalho fora do Rio Grande do Sul que no Rio Grande do Sul. As grandes companhias estão investindo muito mais no eixo São Paulo do que aqui no Rio Grande do Sul, mas a cultura de segurança ela é muito forte aqui no estado. Então, a gente precisa trabalhar muito isso. Então, eu penso, né, que hoje os técnicos de segurança eles têm que se especializar, têm que entender, têm que estudar. E a partir do momento que começar a valer a nova NR1 e o PGR, deixa-se de lado algumas políticas de segurança do SST para se praticar e se fazer o PGR. Que o PGR ele é um programa muito amplo, ele não mexe só com máquina. Ele vai mexer com ruído, com ergonomia, com calor, com Tudo. treinamento, com procedimento, com trabalho em altura, com deslocamento no chão da fábrica. Então, hoje, tu fazer um programa de gerenciamento de riscos é avaliar um conjunto de fatos que possam ocasionar um acidente. Então, é preciso ter técnica para isso, cuidado e, se possível, estudar de verdade para fazer um bom programa de gestão de risco. Né? Verdade. Não é qualquer coisa. Eu vou te dizer, eu fico impressionada com alguns orçamentos que eu vejo, eu que eu fico sabendo, para fazer análise de risco. Até com valores, R$ 1.000, gente, não se faz uma análise de risco bem feita com R$ 1.000. Isso não cobra nenhum deslocamento de quantas vezes tu vai ter que ir numa empresa para fazer uma análise.
Eu, pelo menos, já vendo isso, eu já tenho uma impressão de que não vai ser um trabalho bem feito. Hoje a análise de risco ela é feita por máquina e por número de risco. Hoje uma máquina pode ter Uhum, 20, 30, 40 pontos de risco, entendeu? Então é importante saber que essa análise de risco ela é muito importante. Eu falo só da análise de risco em termos de máquinas e agentes motrizes, uhum. né? Imagino todo o resto. Então a gente menciona na nossa análise de risco que deve ser feito um estudo ergonômico, que deve ser feito a análise da NR10, por exemplo, prontuário das instalações elétricas, laudo de aterramento, e numa inspeção da fiscalização do trabalho, tudo isso é exigido. Então, numa inspeção, o auditor ele começa pedindo a documentação da empresa, aí agora ele vai entrar direto na PGR, vai entrar na NR1, eu quero o Uhum, sistema de gerenciamento de riscos. E aí lá tu vai ter que ter todo o controle de todos os riscos. E aí tu vai ter que ter a NR10, riscos elétricos, a NR13, vaso sob pressão, NR12, máquinas, NR17, ergonomia, trabalho em altura, 33, espaço confinado, 35 ou 33, trabalho em altura e espaço confinado, 35. Então veja que só aí tu já tem 7 normas. E tem nossa, que muita coisa. estudar de verdade. Se tu tiver Uhum, combustível na tua fábrica, tu tem que ter o estudo NR20. Aí depois tu tem que estudar a questão da CIPA. Tu tem que estudar, quer dizer, um técnico de segurança hoje me preocupa muito até a qualidade dos cursos técnicos que nós temos hoje, uhum. mas não pense os jovens aí, quem se forma técnico de segurança, que se ele não vier para o campo trabalhar, ele não está apto a ser um técnico de segurança. Ele pode estar habilitado, tem o certificado de técnico de segurança, mas ele não está capacitado para a função. Então, é Uhum. muito importante que se busque conhecimento e sempre, sempre contrate profissionais que entendam especificamente daquele assunto. Não Sim, acredite naquele cara que faz tudo, que sabe de tudo, porque possivelmente ele sabe muito pouco ou quase não tem nada como de saber qualquer de coisa. tudo, é. Então, é mais ou menos isso, né? Sim, não tem nem como, né, saber de tudo. Pessoal, que tiver alguma pergunta aqui, pode usar a caixa de perguntas, que daí eu consigo acompanhar aqui para passar para o Vladimir. Vladimir, o que tu acha nas situações, no caso, que por mais que a gente saiba, né, que não pode vender máquinas adequadas NR12, né, enfim, aí quando a empresa compra aquela máquina europeia, nova, né, mas aquela máquina europeia ou usada, né, e traz aqui para o Brasil e diz, não, essa máquina está adequada NR12. Eu digo o seguinte, ó, toda empresa que trouxer máquinas para o Brasil, ela deve nacionalizar essa máquina. Então, ela deve contratar um engenheiro especialista em segurança de máquinas para que ele faça uma validação dessa máquina, considerando como base a NBR 13849. Não é invenção, não é o Vladimir está inventando porque quer ganhar dinheiro. O Vladimir está inventando porque quer pegar o serviço. Não. NBR 13849-1 para projeto, NBR 13849-2 para validação. Existem números, cálculos científicos para dizer se aquela máquina está adequada ou não. Eu tenho que avaliar o MTTF de cada equipamento. O que é MTTF? É a vida útil de um relé de segurança, que vem no documento que é o certificado de validade do equipamento, dizendo, olha, esse relé de segurança ele tem garantia categoria 4 por 10 milhões de operações. E aí tu vai jogando isso numa tabela e tu vai dar o grau de confiabilidade dessa máquina. Então essa Uhum. máquina vai ter um SIL, que a gente chama SIL 1, SIL 2, SIL 3, que é o grau de confiabilidade da máquina. Então não é porque eu trouxe a máquina da Europa que ela é segura. E às vezes os caras botam um selinho CE lá, CE não quer dizer que é Uhum. máquina segura. CE diz que ela atende o mercado como europeu, ou que a fábrica é no mercado como europeu. Agora tem uma coisa, eu já tive várias vezes na feira de Hannover, na Alemanha, visitei empresas na Alemanha. O problema todo está na cultura.
Já fizemos máquinas na Itália, já vimos e certificamos máquinas que vêm do Japão. O que acontece num país de primeiro mundo, como na Alemanha, por exemplo? A grade da máquina tem 80 centímetros, ou nem tem a grade. É simplesmente um zebrado no chão e o operador sabe que ele não pode entrar ali. E se o supervisor dele vê ele dentro daquele zebrado, ele é demitido por justa causa. Se ele ocasionar um acidente que dê prejuízo, que quebre a máquina, ele vai pagar esse prejuízo. Então, é uma questão cultural. No Brasil, tu coloca 2,10 metros de grade e o cara acha um jeito de pular por cima. Ou ele entra para dentro da máquina, ou o Zé entra para dentro da máquina e diz para o João, ô João, eu vou ficar aqui no cantinho, tu liga ela que eu quero ver se está funcionando. Aí roubou o movimento e mata o João. Quem é o culpado? É o patrão, é o dono da máquina que gastou 2 milhões para trazer uma máquina para o Brasil, e o Joãozinho, que acha que é mais esperto que a máquina, se matou dentro da máquina. Infelizmente, tudo é uma questão cultural. Mas a gente, como projetista, como gestor de segurança, principalmente no meu caso, que trabalho com segurança de máquinas, eu tenho que fazer máquina à prova de louco. Esse é o conceito da NR12. Construa máquina e proteções à prova de louco, porque o cara vai tentar se matar. Então, a gente tem que estar preparado. As máquinas têm que ser redundantes, elas têm que ter 2 dispositivos de segurança, ela tem que ter relé de segurança. Não confia no procedimento, coloque equipamento, porque é difícil trabalhar quando não existe cultura de segurança, infelizmente. Então, não confie que a máquina, porque veio da Europa, ela é segura. Não quer dizer. Então, contratem um engenheiro, uma empresa, para fazer a validação dessa máquina na entrada no Brasil. Nós fizemos muito trabalho disso. Nós fizemos aqui para a Media Carrier, por exemplo, comprou umas pulsionadeiras na Itália. Nós fomos contratados para ir lá na Itália validar essas máquinas antes dela entrar no Brasil. Nós temos a Voigt Paper, que faz máquinas aqui no Brasil, que hoje o engenheiro Juan, deve estar na live, o engenheiro Juan Cusi, ele é o responsável por visitar as instalações da Voigt e debater com os engenheiros antes da máquina ser construída, baseado no projeto. Depois da máquina pronta, instalada lá no cliente, também o Juan vai lá e faz a validação dessa máquina e nós emitimos um laudo dizendo que essa máquina atende os requisitos da NR12. Não pense que foi fácil no início os engenheiros da Voigt aceitar o Juan, um rapaz, um moleque de 26 anos, ir para dentro da fábrica dos caras e dizer, isso aqui está errado. Aumenta a grade, diminui a grade, coloca esse sensor. Mas essa é a lógica da coisa. Então, o Juan é especialista, ele trabalha comigo desde 16 anos de idade. Ele entende muito de NR12, talvez hoje até mais do que eu, porque ele está muito mais em campo do que eu. Então, o trabalho hoje ele tem que ser altamente técnico, as pessoas têm que investirem em profissionais que conheçam o assunto. Deixa eu aproveitar aqui que nós temos algumas pessoas na live aqui. O Normelandi falou aqui do... né? Agradecer a participação dele, está dando bastante comentários aqui. Agradecer, temos aqui a Sheila, minha amiga Sheila, uma especialista, uma técnica de segurança que trabalhou comigo muitos anos. Hoje ela é uma especialista em implantação de CIPA e treinamentos de CIPA. Mauro Bernardes é um clientão nosso, um amigão, é um cara que nós estamos produzindo máquinas para ele. É um cara que tem uma indústria de reciclagem muito grande. Além dele ter um conceito muito grande de reciclagem dentro das plantas industriais, ele hoje tem um projeto chamado Ciclo, que é um projeto para implantação em locais públicos para receber resíduos domésticos. E as prensas utilizadas nesses contêineres foram produzidas aqui por nós, e a preocupação do Mauro é que as prensas deles atendessem a categoria 4 de risco. Então, é um empresário que está nos assistindo, que tem esse conceito na mente aí. Então, aí agradecer, tem bastante gente conhecida aí. Sim. Eu fiz essa pergunta até porque já aconteceu comigo algumas vezes de chegar uma máquina nova, daqui a pouco eu vejo que está instalando uma máquina nova e
não sou especialista, né? Mas eu olhei assim, não, tem alguma coisa errada nessa máquina. Aí a gente vai questionar, não, mas quem vendeu, o fornecedor garantiu que ela é adequada, é MR12, e a máquina é nova, veio da Europa, e mas olha assim, tem alguma coisa que não tá certo, né? E aí o pessoal acaba confiando nessa, aí vai o auditor lá, interdita a máquina e é o auditor que tá de implicância, né? Que tem esse excesso de confiança aí de comprar a máquina, o fornecedor, claro que o fornecedor muitas vezes vai dizer que é adequado, ele quer vender, né? Nem todos são íntegros. E aí a máquina acaba chegando e depois a gente tem que gastar mais ainda com adequação. O ser humano, aqui o Mauro, o ser humano no centro das decisões, é. E essa questão que tu falou das proteções é uma coisa que eu escuto bastante do meu pessoal da manutenção, eu já ouvi bastante. Ah, mas pra que tanta grade? Porque eu não consigo nem colocar a mão para acessar lá. Gente, mas a grade é justamente para te não acessar lá. Aí eu, aí eu falo muito parecido com que que tu falou, a questão da diferença na Europa do que aqui, né? Você tem que ver que se, por exemplo, pega na Europa, ou até o Japão, né? Que eles são muito mais disciplinados. Tu bota uma plaquinha lá escrito não entre ou não coloque a mão aqui, eles não vão colocar. Aqui no Brasil, se tu coloca uma plaquinha escrito não coloque a mão aqui, não, pera aí que eu tenho que olhar o que é que não pode, que eu não posso colocar a mão. Aí é que eles vão lá e colocam, eles têm que ver o que tá lá dentro. Infelizmente é aqui, a gente ainda tem, eu vejo bastante ainda dessa questão dessa cultura. E é por isso que a gente acaba tendo que enclausurar a máquina inteira, né? Deixa eu aproveitar então, André, se é o pessoal que está aí. E Em as caras. novembro, nós vamos ter o 28º curso de auditor especialista de NR12. Então, o pessoal pode nos acompanhar aí, @automacete ou @Vladimir Cusi. Provavelmente, se não me engano, é dia... Deixa eu ver que dia que é de novembro aqui. Eu acho que é 9, 10 e 11 de novembro. O curso de auditor especialista de NR12. Ainda em função da pandemia, esse curso será online, ele será à distância, mas online, ou seja, a pessoa precisa ficar 3 dias ligado direto na frente do computador, onde nós temos aí os melhores palestrantes do Brasil, doutora Luísa Tânia, doutor Paulo, Muito bom mesmo. Roque Puyatti, Paulo Franz, engenheiro Ricardo Leque e eu falando 3 dias com vocês aí sobre NR12, onde a gente aprende tudo isso, a gente visualiza máquinas, a gente faz a parte teórica, mas também faz a parte prática de todos esses ensinamentos. Então, novembro, fiquem ligados. Só as feras mesmo. Entrem lá no Instagram, @automacete, @Vladimir Cus, que a gente vai estar passando essas informações aí para vocês. A vantagem de ser online, que o pessoal que está em outro estado pode fazer sem o custo de hospedagem, né? Passagem, facilita, né? Mas isso a gente entende que pela qualidade do nosso curso nunca foi problema. Nós estamos no 27º curso e sempre tivemos de 20 a 30 pessoas, mesmo tendo que vir de outros estados e ficar 3 dias aqui. Uhum. O pessoal vem, né? Presencial, que eu posso estar mostrando as máquinas, fazendo toda aquela... isso é bom. Mas nesse momento ainda... a gente está fazendo online, baixou bastante o custo, baixou até o valor do curso e baixou também a despesa de ter que deslocamento, hotel, essas coisas todas, para tentar manter o curso vivo, agregando pessoas e treinando pessoas dentro disso que é a minha vida, eu só sei fazer isso, eu nunca fiz outra coisa, meu filho já continuou no mesmo caminho, e a gente é especialista realmente nisso, nós já fizemos 6.100 máquinas. Então, em 18 anos, isso dá mais de 300 máquinas por ano, quase uma máquina por dia. Então, a gente tem certeza, eu tenho certeza que de tudo aquilo que eu criei, muitas vidas eu salvei. Eu fiz os protótipos para a Fundacentro, para as máquinas de panificação, fiz os protótipos para as máquinas de freamberia. Eu levantei as maiores interdições do Brasil. Fiz trabalho dentro da Embraer, da Volkswagen, da GM. Então, a gente sabe que a nossa bagagem técnica é muito grande e que a gente não tem problema nenhum em passar isso. A maioria dos nossos concorrentes faz o curso aqui com a gente. A gente não tem problema nenhum com isso, eu não tenho problema nenhum com concorrência, até porque
Se eu estou 18 anos na frente, eu não posso me preocupar com quem está vindo agora, com quem foi meu aluno ou com quem, né, iniciou nesse momento. E o ideal é que a gente consiga ter bons profissionais e nosso objetivo é o acidente zero, né? Esse é o Sim. foco. Essa é a nossa missão. Eu recomendo, gente, o curso eu fiz, né? Eu já falei antes, realmente esses nomes aí dos instrutores ali são excepcionais, são muito bons. Já fiz até outros cursos com eles, com rock, já fiz outros, né? Então, mas eu já fiz esse da Automa Safety, realmente é muito bom, eu recomendo. Ah, vale a pena. Eu tô pensando, já que já vale a pena, acho que até fazer de novo para recordar. Tem muita coisa que com o passar do tempo a gente vai esquecer. Agora a gente tem um módulo específico da NBR 13849, que é essa norma específica para análise de risco e validação de máquinas. Ela é são 2 módulos de 2 horas cada um, porque é bastante complexo e tem que estudar muito para entender e conseguir fazer esses cálculos de validação, né? Ah, isso é bem legal. Isso é um módulo novo, né? Bem legal, bem interessante. Então, pessoal, se vocês não têm pergunta aí pro Vladimir, vou liberar ele, que eu já tô aqui segurando ele faz 1 hora, já faz 1 hora que ele já deu aí do nosso tempo aí, com muita informação. Obrigado, Vladimir, pela tua disponibilidade. Foi muito bom, né? Eu espero que o pessoal tenha gostado, porque teve bastante informação boa, né? E recomendo quando o pessoal aí que tem bastante técnico de segurança que me acompanha aqui, fazer o curso para aprender mais sobre produção de máquinas, porque é importante, a gente tem que entender para poder estar lá fiscalizando, né? E precisando também dos serviços, né, de adequação de máquinas, né? Automa Safety também aí já tem uma grande experiência, né? E com certeza vai saber atender muito bem com maestria. Estamos aí, a família agradece. Tá Então bom? tá, Te agradeço, tá bom. muito obrigado aí pelo teu convite. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo, nos prestigiando. Um abraço a todos e estamos à disposição sempre pelo Instagram, pelo Facebook. Manda uma mensagem lá que sempre alguém vai estar respondendo prontamente a vocês. Valeu, gente. Obrigado. Bom domingo a todos. Obrigada, bom resto de domingo.